Amém. Boa noite, queridos. Hoje o tema vai ser jejum, o despertar sobrenatural. Nós não podemos andar conformados com nossa vida, gente. Nós não podemos de maneira nenhuma. Quando a gente se conforma, está conformado, a gente para de crescer. Então é importante, nossa igreja, todos os anos nós temos um jejum nacional. Então isso é importante a gente aproveitar essa oportunidade para a gente subir mais em conhecimento mais e mais do nosso Deus. Gostaria de convidar você para abrir a Bíblia ou acompanhar aí no telão, Mateus capítulo 9, versículo 14 a 15, que diz: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Senhor, nós agradecemos por essa palavra. E queremos dizer para o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade totalmente em cada membro dessa igreja, de falar, de organizar mais, de edificar, de colocar as coisas no lugar, aquilo que não está no lugar, que não está do jeito que o Senhor quer. Nessa noite tenha liberdade. Venha falar conosco. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o pastor principal dessa igreja. Nós somos sua noiva. E sabemos que o Senhor está preparando a noiva para o encontro com o Senhor. E nós queremos, cada dia, nos aperfeiçoarmos mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, o jejum é uma abstinência intencional de alimentos com propósitos espirituais. Isso que é o conceito, um dos conceitos de jejum. Jejum também é a privação de comida ou bebida por um tempo, que pode ser hora ou dias. Então, e isso é tão importante. A Bíblia não dá diretamente uma palavra assim, no imperativo, jejuai. Mas a Bíblia diz que Jesus deixou tudo, ficou escrito lá em 1 Pedro 2,21, que ficou escrito aquilo que Jesus fez para nós seguir o seu exemplo. E Jesus, ele jejuou. Aqui nós vimos nos versículos que nós lemos, quando os fariseus, ou seja, os discípulos de João, chegaram para Jesus e falaram isso. Olha, os fariseus jejuam, a gente também jejua, os discípulos de João, e seus discípulos não. Então ele falou que ele era o noivo, o rei está presente, está em festa, e em festa não pode jejuar. Mas dia virão que será tirado o noivo, e eles jejuarão. Então Jesus já foi tirado do nosso meio aqui. Agora é momento da gente jejuar. O jejum tem dois objetivos. O primeiro objetivo é um objetivo primário, tá? O primário é o principal objetivo, que é buscar a Deus. Veja comigo, Daniel 9,3, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Veja só, aqui o profeta Daniel estava dizendo que a causa do jejum principal, a primária que mostra aqui, é de buscar a Deus. Gente, nós não podemos se conformar, como eu falei, da vida que nós temos. Nós temos que estar sempre ensopado da presença de Deus. Quanto mais tempo a gente tira com o Senhor, mais parecidos nós se tornamos com Ele. Jeremias 29, versículo 12 até o 14, diz assim: então me invocareis e passareis a orar
a mim e eu ouvirei. Olha só, então me busquem. Busquem o Senhor e eu ouvirei. O 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é mandamento de Deus. Buscar-me-eis. E ele diz, quando a gente busca, a gente encontra. É você dizer assim: eu quero a sua presença. É como uma criança desesperada pelo pai, pela mãe. Assim nós devemos estarmos desesperados pela presença do Senhor. O 14, ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e eu mudarei a tua sorte. Olha, às vezes nós não estamos indo muito bem. Algumas coisas estão dando erradas, a gente não entende. Às vezes não está com desejo de buscar Deus, não tem vontade de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, dorme. Né? Vai orar, dorme. E aí o jejum, ele nos ajuda a fazer isso. Ele muda a nossa sorte quando nós buscamos o Senhor. Quando nós dizemos: Senhor, eu não consigo viver sem Ti. Eu digo isso para o Senhor: eu não quero viver um minuto sem a presença dEle. Mas a presença dEle é uma coisa, mas é importante a gente clamar pela manifestação da presença do Senhor. Agora veja só, tem o segundo objetivo do jejum, que é secundário, ou seja, para conseguirmos, para alcançarmos as bênçãos do Senhor. E nós vamos ver alguns exemplos de jejuns que foram secundários. O rei Josafá. O rei Josafá está lá segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Lá está falando a história do rei Josafá, da guerra, do povo de Deus que entraram numa guerra que era impossível vencer, porque o exército inimigo era muito grande, e o rei Josafá, ele decretou um jejum. Ele decretou um jejum e eles tiveram vitória. Então, veja só, foi um exemplo que é secundário, um jejum secundário. Para alcançar a vitória sobre o inimigo. E a Bíblia diz que eles venceram. O Senhor lutou por eles. Deus respondeu: não tenha medo, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Por quê? Porque eles jejuaram, eles oraram e Deus respondeu. E ainda tiveram muitos recursos pós-guerra, né? Eles, além de o Senhor ter guerreado por eles, eles tiveram conquista de finanças. O segundo exemplo é a rainha Esther. Ela decretou jejum porque estava também diante de um problema muito sério, né? De uma situação que ia ser a eliminação do povo judeu. Então, a rainha Esther, ela decretou um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Tá? E o que aconteceu? Eles venceram. O Senhor também deu a vitória. Aquele povo não foi eliminado como estava já decretado pelo rei. Esdras também, ele convocou outro jejum também. Qual o objetivo? Pedindo proteção. A Bíblia diz em Esdras, acompanha aí comigo, 8, 21 a 23, diz assim: então, ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defendermos do inimigo no caminho, porque já havíamos dito que a mão do Senhor Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem dele, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha só, qual foi o objetivo aqui? Para serem protegidos pelos os inimigos. Porque naquele tempo, nas viagens, havia muitos assaltos.
muitos assaltos. Então, aqui, ele decretou esse jejum pedindo ajuda de Deus, porque ele já tinha falado para o rei que o Senhor era quem protegia. Ele já tinha falado isso para o rei. E ele, com vergonha de pedir exército do rei e cavaleiros, ele com vergonha, porque ele já tinha afirmado isso, então ele decretou um jejum para Deus protegesse eles, protegesse a família e tudo que tinha. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu o seu pedido. Gente, você viu como isso é importante? Quando você está passando por momentos difíceis na sua família, ou no trabalho, qualquer situação que sua fé está fraca, é importante a gente fortalecer com o jejum. O jejum não vai mudar Deus. Deus é o mesmo. Ele não muda, diz a palavra de Deus. Mas ele aumenta a nossa fé. O jejum nos muda. O jejum aumenta a nossa fé. E quando nós aumentamos a fé, aí nós conseguimos alcançar as bênçãos de Deus. Jonas também, ele decretou o jejum, né? Ou no livro de Jonas, capítulo 3, de 5 a 10, mostra que os ninivitas também creram em Deus e foi proclamado um jejum pelo rei. A favor de quê? Porque foi afirmado, foi decretado que aquele povo, os ninivitas, todos iriam morrer. Então, quando o rei ouviu isso, foi decretado esse jejum, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte deles, né? Deus mudou, não aconteceu como havia anunciado. Então, o jejum, ele resolveu também, fortaleceu aqueles irmãos se arrependeram. Atos dos Apóstolos também mostra o objetivo do jejum, foi usado para a separação de apóstolos e também foi para a eleição de presbíteros. Isso é importante, sabia? Porque o nosso Deus é quem conhece os corações. Então, Atos 13, de 2, versículo 3, diz assim: enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Viu só, queridos? Então, eles usaram o jejum também para esse fim, para envio dos apóstolos para a obra missionária, como a gente fez agora com a Rebeca, né? A Rebeca é uma missionária, como meu filho estava falando, uma menina que realmente, como a Andresa orou, uma menina íntegra, uma menina de bom testemunho. Então, queridos, isso é importante quando há essa oração de envio. E aqui já acontecia desde o início, do princípio, quando Deus, o Espírito Santo falou: separem. Então, aqui também nós podemos ver, em Atos 14, 23, diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e o encomendar ao Senhor os que haviam crido. Então, veja só, outro propósito secundário do jejum. Para promover, para eleger esses presbíteros do Senhor. Então, eles, com jejuns e oração, eles fizeram, encomendaram ao Senhor, entregaram, consagraram ao Senhor. Queridos, vamos ver os tipos de jejuns. Existe o jejum total. O jejum total é quando você nem come e nem bebe por um tempo curto. Esse jejum aconteceu com a rainha Esther, né? Quando ela decretou com o povo de lá, o povo judeu. Aconteceu também com Saulo, quando ele foi para Damasco. E também aconteceu com Neemias. Então, esse jejum é um jejum curto e que a gente tenha certeza que recebemos essa direção de Deus. Porque é um jejum total de água
e também de comida, que aconteceu nas Escrituras o máximo 3 dias. E tem o jejum normal, que é esse tipo que nós conhecemos, né? É conhecido mais conhecido mundialmente, que tira o alimento, mas pode ficar bebendo água. E é importante, todo jejum, a gente ter cuidado. Porque os jejuns, às vezes, dá queda de glicose, às vezes, quando levanta, vai devagar, porque às vezes a tela fica preta, né? Sua frio. Então, a gente tem que ter cuidado para que não desmaie. Então, quando o jejum é meio longo, a gente tem que ter cuidado no levantar, ver se está tudo bem, se segura e vai e começa a dar os passos. Não sai de uma vez, porque isso pode causar um desmaio, tá? Então, esse jejum deve ser acompanhado, quando o jejum é prolongado, pelo também, além da direção do Espírito Santo, é importante ser acompanhado com um médico, com um profissional na área da saúde. Então, veja só, também tem o jejum parcial, que foi o jejum de Daniel, com pão, água, ou uma refeição, comendo só uma refeição durante o dia. Então, esse é o jejum parcial. E tem o jejum de coisas, né? De outras coisas, que abster-se de qualquer atividade ou ato para ter mais tempo com Deus. Podemos ver o exemplo que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que fala para os casais sobre a intimidade sexual. Então, é esse tipo também. Entra aqui. Se de acordo com o que concordarem, separar por um tempo curto para se dedicarem a jejum e oração, mas depois juntar rápido para que Satanás não vos tente. Né? Então, esse é um jejum, outro tipo de jejum, que também pode incluir para você ficar mais dedicado, mais tempo de buscar o Senhor e entrar em acordo, tá? O casal. Agora, os períodos de jejum. Na Bíblia, nós vimos um período de um dia, que está lá no livro de Levítico, capítulo 16, e o capítulo 23, está falando desse tipo de jejum, que é o jejum no dia da expiação, para arrependimento, para reflexão, para oração, no qual os judeus se dedicavam a pedir perdão dos seus pecados. Então, era um dia de busca, de arrependimento. Esse é o jejum de um dia. Queridos, e isso é importante, a gente se quebrantar na presença de Deus. Tem o jejum de 3 dias, que eu já falei, que é o de Esté, de Saulo e também de Neemias. Tem de 7 dias, que a Bíblia menciona Davi, quando ele ficou jejuando 7 dias, para que o filho dele, com Batseba, não morresse. Então, fala desse jejum. E também de 14 dias, que é o apóstolo Paulo, quando estava naquele navio, ficaram 14 dias também sem comer, e depois Paulo falou, todo mundo tem que comer, porque, né, para poder aguentar, dar continuidade para receber a vitória, e receberam. E também tem de 21 dias, que foi o jejum de Daniel, e de 40 dias, que é o de Jesus, e também Moisés. Moisés jejuou, e nós temos hoje muitos pastores, né? Nós temos hoje o pastor Luciano Subirá, que é uma referência. O pastor Luciano Subirá, ele já fez 7 vezes jejum de 40 dias, acompanhado por médicos, né, e na direção do Espírito Santo. Então, isso é importante. São períodos que a Bíblia mostra de jejuns. Agora, queridos, mas tem jejum que Deus não gosta. Eu não vou estar lendo porque é um texto longo, mas eu quero deixar para vocês, livro de Isaías, capítulo 58, de 1 a 12. A Bíblia diz lá no versículo 3, a Bíblia diz, o povo de Deus perguntou, por que nós jejuamos? E tu nem notas. Porque se humilhamos e tu nem leva isso em conta. Olha só, o povo perguntando isso para Deus. E Deus respondeu,
Eis que vocês jejuam para discutir, para brigar e bater nos outros. O versículo 1 começa a dizer: clama a plenos pulmões. Clama a plenos pulmões. Isto mostra que nós devemos que deve ser proclamada em voz alta a exigência da vontade de Deus. Nós temos que dizer: Senhor, me mude, sabe? Existem pessoas que quando jejuam ficam irritadas. A gente tem que ter cuidado, porque isso a gente perde a bênção. O jejum é para quebrantamento, mas a gente tem que vigiar, que nós sabemos que nós temos o inimigo. Ele nunca quer que a gente se quebrante. O inimigo, ele quer sempre que a gente mantenha longe de Deus. Então aqui o povo perguntou e Deus respondeu: sabe por que eu não atendo? Não estou nem levando isso a sério, não estou levando isso em conta, porque vocês se reúnem, jejuam para isso. Vocês brigam, vocês discutem, brigam e também batem nos outros. E vocês chamam isso de jejum? Este jejum não agrada a Deus. Queridos, devemos ter cuidado. Agora, o jejum é para arrependimento. É para você dizer: Senhor, eu estou aqui, como nós aprendemos. Qualquer coisa que der errado na sua família, gente, se está tendo algum problema na sua família, se está tendo algum problema no seu trabalho, e você é o chefe, o líder, um supervisor, chame a responsabilidade para você. Pergunta: Senhor, o que é que eu estou errando? O que é que tem que mudar? O que é que eu tenho que mudar? Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Jesus se santificava para que os discípulos, para que nós fôssemos santos. Ele se santificava. Então, se está dando alguma coisa errada, isso é importante. Senhor, aonde é que precisamos melhorar? E se arrepender quando Deus falar. Pare para ouvir. Salmo 139, versículo 23 e 24, diz lá a palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, o salmista falando: sonda-me, ó Deus, que conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Tira um tempo, feche os seus olhos, relaxe. Talvez tu anda tão agitado, correndo tanto. E você sabe que isso tudo vai ficar? Talvez você corre tanto para ganhar tanto dinheiro, tantos planos, isso não é errado. Isso é bom. Mas você está priorizando Deus? Porque a Bíblia diz que nós viemos e nós vamos estar voltando. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Mas uma coisa é importante: quando eu busco a Deus, isso permanece. Tira um tempo, arrepende quando Ele falar. Senhor, você, nesse momento que você pedir para Ele te sondar, fica quieto. E diz: me mostra, Senhor. E quando Ele te mostrar, diz: Senhor, eu pequei. Faça como fez Davi. Somente contra Deus eu pequei. Senhor, me mude. Eu dou o meu coração, as rédeas do meu coração completo, para o Senhor mudar. Senhor, eu não quero essa vida. Eu não quero andar envergonhando seu nome. Gente, deixa eu dizer para você, é uma vergonha quando o crente que diz que é crente e está dando mau testemunho dentro de casa. Quando é bravo, quando a mulher é brava, gente, isso é ridículo. Eu até aconselho que nem diga para ninguém que você é crente. Porque é uma vergonha para o evangelho. Mas olha, tem solução. Eu não estou dizendo isso para vocês, né? Eu também, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim. Então eu não digo isso para bater, mas para dizer: mude, arrependa, porque nós não enganamos Deus. E isso é muito sério.
Dentro de casa é o lugar que nós temos mais que parecer com Jesus. E quando nós estamos buscando o Senhor com jejuns e oração, gente, a gente muda. O pastor Luciano Subirá dá testemunho dele. Ele disse que ele respondia nas buchas, né? Não levava desaforo para casa. E ele usava a desculpa do temperamento. Mas quando ele chegou a fazer 40 dias de jejum, a esposa dele brincava: ei, quem é que está aí? Ei, quem está aí? Né? Porque ele mudou. Ele não pôde mais usar a desculpa do temperamento. Então, essa palavra, gente, é para a gente não se conformar. Arrependimento. Deus mostrou: Senhor, me perdoe, me mude, Senhor. Me mude, eu não quero ser assim. E aquilo que você não consegue vencer, um pecado de mentira, um pecado de fazer algo errado, na área moral, diz para Deus: Senhor, me converte. Eu já disse: Senhor, me converte ou me mata, ou me leva. Quando eu fiz essa oração, eu nem conhecia Deus. Eu tinha um problema muito sério, que destacava, sabe qual era, gente? Roubo. Gente, infelizmente, eu tinha esse problema quando eu não tinha Jesus. Mas eu nunca nem tinha ouvido a palavra, mas todo mundo sabe que isso é errado. Porque tanto que todo mundo que nem conhece a palavra vai preso, né? E eu sabia que qualquer hora eu poderia ser presa. E eu chorava, eu olhava nos rios de Tapajós, lá no Pará, em Itaituba. Eu dizia: eu sei que tu existe, Deus. Porque não pode um rio tão lindo assim. Eu olhava para umas castanheiras, uns pés de castanheira. Deus, aqui foi obra das suas mãos. E eu nunca nem tinha ouvido por que Jesus tinha morrido. Eu disse: ou me liberta ou me mate. Porque eu sei que tu existe. Eu chorando, eu fazia isso. Quando eu aceitei Jesus, logo, gente, foi a primeira coisa que Deus fez na minha vida. Então, hoje, nós como cristãos, nós devemos, como cristãos, gente, ainda é mais sério a gente viver pisando na bola e se conformando, achando que é tudo certo. Não, gente, é sério. Um dia nós vamos se deparar frente a frente com Deus. O que é que nós vamos dizer para Ele? Eu não sabia? Você sabia, meu filho? Vai mostrar você aqui dentro, nas planas, no auditório, escutando. Então, nós temos que pedir: Senhor, me converte, então me mate. Eu já fiz essa oração quando eu nem tinha Jesus. E também um dia eu orei. Eu orei assim: Senhor, se for para um dia eu envergonhar, isso é uma prevenção, uma oração preventiva. O Senhor sabe o dia da manhã. Se o Senhor sabe que eu vou escandalizar, me leve hoje até meia-noite. Foi uma mensagem que eu tinha ouvido na igreja e eu saí doida, né? Querendo mais e mais santidade, querendo mais e mais andar bem com Deus, agradando meu Pai, agradando meu amigo Espírito Santo. E eu disse: se for da manhã, o Senhor sabe da manhã, se for para me envergonhar seu nome, até meia-noite, Senhor. E eu ia subindo o viaduto, marcou o viaduto, quando eu ia chorando, e eu digo: até meia-noite. Cheguei lá, tomei banho, me sentei no meio da cama para não cair, né? Aí estava chegando perto de meia-noite, né? E eu me sentei lá, com as perninhas para lá, mas no meio, para não cair. Eu disse: Senhor, está chegando meia-noite. Chegou meia-noite. Estou viva. Mas Deus sabe do meu coração, gente, como eu quero agradar a pessoa mais importante da minha vida, que é o Espírito Santo. Ele é além de tudo para mim. A Bíblia diz para nós não entristecer o Espírito Santo. 4:30 de Efésio, porque Ele nos selou para o dia da redenção. Nós não podemos entristecê-los. E o que é que entristece? Está lá no 4:29 e 30 de Efésio. Longe de vós toda gritaria, que é aquele grito de ódio, toda ira, todo ódio, né? Toda maledicência. Longe de vós. Então, essas coisas entristecem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no dia que você aceitou Jesus, você recebeu um selo. Este selo é a identificação, quando Jesus vier buscar a igreja, que os anjos vão colher muito rápido os santos
e você tem esse selo. É isso que vai identificar, e nós não podemos entristecer. Por isso que o jejum é para a gente se arrepender, converter mesmo. Não está vencendo, confessa o pecado. E diz, você vai confessar para criar vergonha na cara. Diz para você mesmo. Eu vou confessar. E é horrível, né, gente? Confessar, tem tipo de pecado que é horrível, né, irmão Josué? É difícil, mas nem que seja vergonhoso. Confesse. Nem que bote um pano na cara, mas vá dizendo. E dizer, eu quero. Porque nós não podemos ficar nesse mundo, gente. Nós não podemos perder as bênçãos por causa de um costume errado, de algo errado. Quebrantamento, o jejum serve para nós nos quebrantarmos e nos ajuda a aumentar a nossa fé. Então, isso é importante, a gente se quebrantar nos pés do Senhor, dizer eu quero o Senhor, olhar nos olhos dele, namorar com ele, beijar ele, beijar o pescoço, olhar nos olhos como chama de fogo, cabelos brancos, diga para ele que ele é lindo, vai se quebrantando, vai se chegando mais e mais a ele. Diz, Senhor, eu quero te abraçar. Isso é importante. Senhor, eu me chego a ti. Queridos, e o jejum é isso, é o principal objetivo, é você buscar, é se deleitar dele. E é um tempo tão gostoso que sua vida vai mudando de dentro para fora. Então, agora vamos ver o jejum que Deus gosta. O jejum que Deus gosta é que, primeiro, está lá em Isaías 58, tá? Quebrem as correntes da injustiça. Olha só. Não cometer injustiça ou explorar os outros, gente. Quebrem. Outra coisa, desfaçam de todas as ataduras da servidão. Quer dizer, aquela condição opressiva que a pessoa coloca em outros. Ou qualquer forma de escravidão física. Ou escravidão espiritual. A Bíblia diz aqui para a gente desfazer dessas ataduras da servidão. Não seja uma pessoa opressora. Tem gente que é opressor. Tem gente que quando o dia, já amanhece, já caça com que brigar. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:7, na versão Ara, diz assim, que ao opressor endoidece até quem é sábio. A pessoa fica doidinha. Eu já passei uma fase que quando o dia amanhecia, eu queria que emendasse 2 noites. Porque eu tinha medo quando chegava o dia de tanta opressão. E eu tirei lição. Meu Deus, como é ruim. Então, se é tão ruim, não seja uma pessoa opressora, exagerados. Tudo é com leveza. As coisas de Deus é leveza, é amor, é conquista. Não é dureza, gente. Então, aqui a Bíblia diz, desfaz com as ataduras da servidão. Deixe livre os oprimidos. Quer dizer, Deus está nos chamando para que nós ser agentes espirituais nessa terra, para deixar as pessoas livres. Não oprimir ninguém. Não use o seu poder, a sua autoridade em qualquer lugar, no seu trabalho, em casa ou qualquer lugar. Não use para oprimir ninguém. Reparta o seu pão com os famintos. Isso faz parte do jejum que Deus gosta. Vista os que estão nus. Deixa a linguagem ofensiva. Essa linguagem ofensiva, eu já falei lá em Efésios 4:29, né? É um chamado para abandonar as palavras ou formas de falar que machucam. Tem gente que acha bom falar e ainda faz isso, que é para sangrar a pessoa. Você sabe quem é aquele indivíduo? Pense nisso. Outra coisa também essa
linguagem ofensiva também quando a pessoa desrespeita, quando desagrada, quando humilha outras pessoas. Então, evitar palavras destrutivas é controlar a língua, mas refletir no caráter de Deus, na bondade de Deus. Você é um agente para conduzir a bondade de Deus. Você é um agente, nós somos um agente para conduzir a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus. Gente, até hoje eu tenho lembranças do pastor Lucas. Pastor Lucas Uber. Ele foi meu mentor, foi quem batizou. O pastor Lucas e a pastora Cristina me acompanharam assim nos primeiros anos de servindo a Deus. Quando aquele homem olhava para a gente parecia que invadia de amor. De tanto amor de Deus que a gente via nele. Tem gente que quando olha para a gente já sai às quedas, se tremendo todinha. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Aqui é só para a gente aprender, né? É só para a gente se fortalecer mais os nossos músculos espirituais. Então, o jejum, querido, que agrada a Deus, é se esvaziar de si. Segundo Coríntios 12:15, Paulo falou à igreja: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em favor de vocês. Então, Paulo estava dizendo para a igreja: eu de boa vontade, eu decido isso, a fazer isso. Eu me gasto, eu me gastei, ainda vou me gastar em favor de vocês. É isso que é nossa missão aqui. E o jejum nos leva, nos ajuda a se quebrantar mais, nos ajuda a parecer mais com Jesus, ajuda a gente a entender o lado que mais agrada a Deus, que é esse lado do quebrantamento, uma vida santa, que represente Ele. Vamos ver os resultados. A luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Olha só, essa é um resultado. Isso mostra que o sol nasce e dissipa as trevas. Quando o sol nasce, dissipa as trevas. Quer dizer, quando amanhecer o dia, a sua vida vai ser assim, vai brilhar na vida de outras pessoas. Você vai servir de luz para as outras pessoas. Quando acende essa luz, as trevas dissipam. Quando você chega em qualquer lugar, assim, eu cheguei. Quando eu viajo de avião, talvez balança, eu digo: eu estou aqui dentro, Senhor. Eu viajo de ônibus à noite, às vezes toda, 24 horas visitando as igrejas, eu digo: eu entrei, o motorista não vai dormir, não vai ter acidente, porque eu estou aqui, Senhor. É isso, gente, são nossos direitos e privilégios que Deus nos dá. A cura brotará sem demora. Isso significa restauração física, gente, e espiritual. Essa palavra sem demora quer dizer, isso mostra que quando há arrependimento e justiça, Deus age prontamente e rapidamente a favor da sua vida. Outra coisa, outro resultado: a glória do Senhor será a sua retaguarda. O que isso significa? Proteção total. A retaguarda é a parte que fica vulnerável, especialmente em batalhas ou viagens. Outra coisa, Deus promete que a sua glória estará atrás, garantindo proteção contra qualquer perigo que ataque, ou ataque que venha pelas suas costas, que o maior ataque dos inimigos é pelas costas. E Deus está dizendo: olha, se você fizer este jejum, se você andar se esvaziando de si, vivendo uma vida, né, que agrade a Deus, representando o verdadeiro Deus, eu vou ser seu retaguarda. Aquilo que vier por trás não vai te atingir, amém? É promessa de Deus para você, queridos. Senhor, a tua palavra diz. Então tome posse dessas verdades. O Senhor continuará te guiando continuamente. Aonde você vai, Ele vai te guiar. Ele vai dar proteção na sua vida.
Os perigos Ele vai estar tirando do seu caminho. O Senhor te dará comida até nos lugares áridos. A Bíblia diz no Salmo 37, 19, que Ele diz que no tempo de fome, ao justo, no tempo de fome Ele vai ter fartura. No tempo de escassez, de seca, você não vai faltar comida no seu celeiro. Você vai ter abundância. Quem recebe, diga amém. Isso se nós agradarmos o Senhor nos nossos jejuns. Se viver uma vida se esvaziando de si. Outro resultado que nós vamos ver, ele diz que fortalecerá os ossos. Simboliza o fortalecimento completo do ser humano. Porque os ossos é aquela estrutura fundamental, né, do corpo. Então, ele promete isso, que é uma coisa que a gente tem que tomar posse. Deixa eu dizer para vocês. Eu exagerei um pouco na academia essa semana passada. E eu estava andando igual assim, ó. Eu disse, eu não posso subir lá em cima que eu vou falar sobre isso. E eu vou chegar lá assim, eu me arrastando. Pois, gente, eu cheguei aqui, eu não estou mais sentindo. Eu estava dizendo hoje para mim, aqui está tudo duro, eu estava andando assim, sabe? Eu me levantava e ficava devagarzinho, sabe? Porque eu exagerei, eu digo, meu Deus, eu não posso. Então, isso é importante, a gente tomar posse dessas promessas de Deus. A Bíblia diz que você vai ser como um jardim regado, tá? Um jardim regado e como um manancial cujas águas não param, não vão secar. Você, onde chegar, você vai exalando o amor de Deus. O amor de Deus, a alegria, a paz. Eu estou passando por lutas. Olha, toma posse. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez diga, alegrai-vos. Ele não está dizendo para você se alegrar quando estiver tudo bem. Você pode fazer tudo bem. Eu decido ser feliz morando sozinha. Eu decido ter paz quando eu estou passando por lutas. Eu digo, receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é quando está tudo bem, é fé, é tomar posse, é ser ousada, dizer, na minha casa eu não aceito isso, eu sou uma condutora de boas notícias. Eu sempre, quando eu boto meus pés, antes de botar meus pés abaixo, Senhor, aqui eu vou estar abençoando vidas. Senhor, eu vou estar usando minha boca para dizer palavras que edificam, que dê vida, que dê alegria para as pessoas, dê esperança. É isso que é o evangelho verdadeiro. E aqui o Deus nos promete isso. Ele promete também que os seus filhos reconstruirão as antigas ruínas. Quando fala de filhos, essa expressão quer dizer a nova geração. Nós somos responsáveis pela nova geração. E a Bíblia promete que eles serão reparador de brechas, que eles serão restaurador de veredas. Ou seja, a nova geração, incluindo nossos filhos biológicos e filhos espirituais, eles vão fazer isso, vão reconstruir, vão dar continuidade. Aquilo que está destruído, eles chegam lá, eles constroem. Aquilo que está acabado, chega lá, eles constroem. Se alguém fala alguma coisa negativa que é cristão, eu digo, meu amigo, a Bíblia diz que você é bendito e você abençoará todas as famílias da terra. Não é para nós falar uma palavra negativa da nossa cidade. Esse prefeito, essa cidade, esses governantes não estão com nada. Não diga isso não, abençoa a sua cidade. Deus, obrigada. Obrigado por que os nossos governantes são abençoados. Declara essa cidade bonita, Senhor. É uma cidade que vai ter muitas indústrias, vai ter muitos recursos. Em nome de Jesus, é isso. Veja com esses olhos, onde você trabalha, eu ganho uma mixaria, abençoa. É mixaria porque está dizendo, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Use suas palavras para abençoar. Você é para abençoar, bendito é você para abençoar todas as famílias da terra. As famílias da terra, vai chegar casal, vai chegar pessoas perto de você, os cacos. E você vai emendá-los com o poder do nome de Jesus. Que é para isso que Deus te chamou. Isso que Deus te chamou. Então, são promessas de Deus que para nós, que vivemos
para agradar o Senhor. E eu quero agora dizer para você que o jejum nos desperta no natural, né? Desperta no sobrenatural de Deus. O nosso eu, como eu falei, pessoa tranquila, não consegue continuar com irritabilidade. Isso te ajuda. Isso te ajuda, representando realmente o poderoso Deus na sua casa, principalmente. Nós temos o exemplo de Estevão, em Atos capítulo 7, 54 a 60. A Bíblia diz que ele estava sendo morto apedrejado. Por quê? Só porque era cheio do Espírito Santo, porque era um seguidor de Jesus. E a igreja perseguida. E ele, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele olhou para o céu na hora da morte. E o que é que ele fez? Senhor, perdoa eles. Pessoa do Espírito, cheia do Espírito Santo é isso. Pessoas que buscam o Senhor é isso. Mesmo na hora da morte, que estão fazendo coisas ruins, erradas, injustas. Senhor, perdoa, coopera para o bem, declara salvação. E a pessoa que ele orou era Saulo, que estava junto. Foi um grande apóstolo, tá, meu querido? Então, o jejum nos ajuda nisso. Moisés, a Bíblia diz que era um homem muito manso. Números 12, 3. Mas Moisés antes foi um criminoso. Nós podemos também ver o Jesus falando em João 14, 30. Jesus falou, o príncipe do mundo está chegando, só que ele não tem nada em mim. Você pode dizer isso? Jesus, o príncipe do mundo está chegando, Satanás, só que ele não tem nada. Tudo está bem, tudo está bem. Ele não tem nenhum trono na minha vida. Isso é importante. O jejum também nos desperta no sobrenatural de Deus, na nossa alma. Sabe? Não esmorece, não dá hospedagem para tristezas, como eu falei, declara a palavra, toma postura, né? Não dá hospedagem para preocupações. Muitas coisas vieram hoje para me preocupar essa semana, uma semana atrás. Eu digo, não vou me preocupar não, que eu não vou dar jeito. Não vou dar jeito, eu vou só lançar para o meu Senhor. Mas de vez em quando vem, digo, não vou me preocupar, torno repetir, o Senhor cuida de mim. E isso, queridos, é importante a gente não dar lugar para as preocupações. Isso é o quê? O jejum nos desperta para isso, para esse sobrenatural. E aumenta a nossa fé. E quando a gente aumenta a fé, que a gente ora por pessoas que estão enfermas, elas são curadas, pessoas são libertas de demônios. Isso ajuda a aumentar o número de salvos. Então o jejum coopera para isso também. E eu quero agora, queridos, dizer para vocês que é importante, a partir de agora, que vai começar o jejum, você fazer um alvo. Faça um alvo na sua vida espiritual. O que é que está precisando melhorar? Senhor, eu quero isso. E vai orando, jejuando a favor. É uma ira, né? É um problema, é outro problema na área moral. Vai orando assim, eu quero libertação. Faça alvos. É problema familiar, é problema no seu trabalho, é financeiro, é saúde. Está comprometida a sua saúde? Peça do Senhor e fique tomando posse. Pega versículos que mostram, que dá promessas de curas. Que dá promessa, fica tomando posse dos versículos que fala sobre finanças, seu problema financeiro. E é importante também ser acompanhado, pedir ajuda, porque às vezes a pessoa tem problema financeiro porque está fazendo dívidas, e está fazendo mais dívidas, usando cartão, se aprofundando mais e mais. Então precisa de uma mentoria também, essa pessoa. Não se limite só no jejum, peça mentoria também, tá? E eu queria convidar você para ficar de pé.